Tem um fato engraçado que aconteceu em nossa vida. Nós estávamos para casar, a Lúcia foi a Campos, na casa do irmão dela, que morava em Campos. E estava esperando que eu fosse lá, que mandasse uma carta para ela. Ela tinha escrito para mim. Como eu não escrevi, ela pegou um ônibus à noite lá em Campos e veio para o Rio. Só que eu também, no mesmo horário aqui, peguei um ônibus para encontrar com ela. Chegou ali, em Araruama, o ônibus dela parou e o meu parou. Eu saí para tomar um café. Ela disse depois que teve a sensação de ter me visto, mas falou, ele não estaria aqui. E eu entrei no ônibus, fui para Campos e ela veio para o Rio. Chegou em Campos, quando 5 e pouca da manhã, bati na porta do irmão dela. Ele falou assim, não acredito, a essa hora ela deve estar chegando lá no Rio, porque como você não vinha, ela foi. E eu queria fazer uma surpresa para ela. Então isso foi um fato que ficou marcado para nossas vidas. E eu tenho uma carta dela em casa, onde ela diz, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, quando ela escreveu dizendo que estaria vindo. Mas eu não tinha recebido essa carta. E fui para causar uma surpresa nela. E nos desencontramos, mas depois foi só felicidade. A nossa história começou em 12 de junho de 1971, num jantar dos namorados, promovido pelos clubes bíblicos, ali no restaurante Costa do Sol, no Alto da Boa Vista. Na realidade, tinha que ir casal, não precisava ser namorado. A Lúcia iria com o irmão dela, que deixou ela na mão, e ela me convidou. Eu acho que ela já estava de olho em mim. E depois disso nós começamos a namorar. No ano seguinte, fomos a um retiro em Itatiaia, como namorados, que foi muito bom. Eu comecei a conviver aqui na igreja de Itacuruçá, porque a Lúcia está aqui em Itacuruçá desde 9 anos. Eu era Vilma Noronha, quando a Lúcia me conheceu. Quando eu conheci a Lúcia também, na igreja, saindo da adolescência. E foi muito bom ter conhecido ela. A gente virou amigo. E quando vocês falam por aí, meu melhor amigo de infância, talvez tenha 2, 3 anos de amizade, né? E nós temos esses anos todos. Eu hoje estou com quase 72 anos, imagina bem, é muito tempo. E de fato a Lúcia e eu sempre fomos melhor amigo de infância, né? Passamos muita coisa na nossa vida, porque o tempo passa. E você que é jovem, que está me ouvindo agora, vai acontecer com você a mesma coisa. O tempo vai passar e você vai viver. E vivemos a juventude, atrás e procurando e orando até termos os nossos namorados, o nosso noivo, o nosso marido, e a vida foi andando, e a vida foi andando. Olha meu casamento, que alegria, nosso casamento. E a Lúcia casou bem na minha frente há alguns anos, e depois eu casei, e nós estamos juntos. Aonde? Na Igreja Batista Itacuruçá. Bem, estou aqui para falar da minha mãe, uma pessoa especial, assim, que quando eu lembro sempre aquece o meu coração. É uma pessoa maravilhosa que me trouxe até aqui, né, que me ajudou a me tornar quem eu sou, e isso me ajuda muito, assim. É interessante porque as pessoas falam assim, você e o seu irmão estão muito fortes, mas eu penso que a gente está como ela gostaria que nós estivéssemos, assim. Ela nos preparou para isso. Mas eu penso que eu quero ser parecida com ela no coração, né? Ela me educou para isso e eu tenho tentado refletir o que ela me ensinou, assim. Uma avó espetacular, assim, de sentar no chão para brincar,
deixar fazer cavalinho com ela. Ela foi assim uma avó maravilhosa, não só com a Carolina como com os outros netos, sempre disposta a fazer a comidinha que eles gostam, a brincar da brincadeira que eles gostam, mesmo que para ela fosse difícil fisicamente, alguma brincadeira, ela estava disposta, depois ficava lá descansando e tal, mas a gente via essa disposição nela em estar conosco, em nos acolher sempre. Casamos no dia 26 de janeiro de 74, depois de 2 anos e meio de namoro. Casamos aqui, pastor Elcio foi quem fez o nosso casamento. Nós nos descobrimos quando um dia eu chegava do trabalho e eram quase 10 horas da noite e um homem chegou para mim e falou assim: o que a senhora está fazendo com o carro do trabalho? É essa hora. Eu falei assim: estava trabalhando. Aí, como? Aí eu falei assim: é o meu trabalho, eu estava trabalhando no campo, fazendo coleta de insetos. E a pessoa assim: mas eu também trabalho nessa mesma empresa e não lhe conheço. Eu falei assim: eu também não lhe conheço. Aí vim descobrir que o Mateus era meu colega de trabalho, trabalhava aqui em São Cristóvão, eu trabalhava na Amoroso Lima, que era um outro setor, e trabalhávamos na mesma empresa. E aí começou aquela amizade assim de descobertas, né? Como que trabalhamos no mesmo lugar, não nos conhecemos e tudo mais. E daí criou-se uma amizade muito grande, foi crescendo, os filhos pequenos, né? E teve, para não me prolongar muito, eu vou citar mais 2 exemplos. Um foi quando houve uma greve que durou bastante tempo e ficamos sem salário, eu e Mateus. Ele tinha os filhos, eu tinha os filhos, então como fazer? E eu tinha descoberto uma receita que eu tinha ganho há um tempo atrás, de pão. E aí falei com a Lulu, que eu chamava muito a Lúcia de Lulu. Lulu, eu sei fazer pão, vamos fazer pão? Pão? A gente tenta, vamos sair vendendo. E assim, nós abrimos as nossas portas, os fornos, eram os mesmos. Acordávamos em torno de 4 horas da manhã. Mateus, como era mais forte, batia as massas e nós fazíamos as massas de pão. Ele ia para Fonseca Teles, lá no São Cristóvão. Eu ia para Amoroso Lima com a minha cesta de pão e a Lulu descia lá no jardim do condomínio para vender os pães. E aquilo fortaleceu a gente, nós ficamos quase 2 meses vivendo à custa desses pães. Depois inventamos bolos e etc. E isso assim foi selando mais ainda a nossa amizade, a família dela também se aproximou e aí a gente viu assim, poxa, nós somos irmãos, nós não somos vizinhos, nós somos irmãos. Então, falar da mamãe é falar de alguém que se doou para nós e que se doou para os outros. Ela sempre foi um exemplo do carinho demonstrado no abraço, na comida feita, na forma como ela sorria e falava de maneira doce com as pessoas. E eu, apesar da saudade, me alegro muito porque as lembranças das marcas que ela deixou em mim e aquilo que outras pessoas dizem que ela deixou nelas, enche meu coração de alegria, de gratidão. Mamãe foi a melhor mãe que eu poderia ter, a melhor avó que meus filhos poderiam ter, e tenho a certeza de que ela está onde queria estar. Durante toda a vida ela sofreu muitas dores e hoje ela não sente dor nenhuma porque está ao lado do nosso Deus e está desfrutando da presença dele. Por isso também o nosso coração se enche de esperança, porque a gente também pode ter essa certeza.
Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe e espero poder só um pouquinho ser para as pessoas aquilo que ela foi para todos aqueles que ela marcou com a sua vida. Uma coisa que a mamãe sempre fazia, né, e eu me aproveitava disso, agora não morando mais com ela já há 16 anos, é que ela sempre me tratou, né, como o seu filhinho querido. Então, eu chegava na casa dela e eu meio que explorava ela, sabe? E ela sempre fazia o pãozinho na chapa, o misto quente, a comida gostosa. Quarta-feira ia na feira comprar o cuscuz. Mas uma coisa muito bacana que ela sempre me ensinou foi que ela fazia porque era minha mãe, que eu não deveria esperar isso daquela mulher que seria minha esposa. Então ela dizia: olha, eu estou fazendo para você porque eu sou a sua mãe. Não pense que é obrigação da sua esposa fazer isso por você. Então foram muitos os ensinamentos que ela deu, e ela acolheu a minha esposa também como filha. Então só gratidão. A mãe não foi muito de brigar assim não, né? Ela era mais de conversar, de falar manso. É porque a gente fazia um culto doméstico sempre de manhã antes de ir para a escola. Era uma coisa muito rapidinho, assim. A gente tinha que acordar cedo, a gente acordava reclamando. Aí tinha dia que a gente estava meio chateado, não queria fazer, não sei o quê, mas ela falava: não, nós vamos fazer. É um versículo que a gente vai ler, a gente vai orar. Mas ela dizia que era importante, a gente não entenderia naquele momento. E hoje eu entendo, né? E agradeço a Deus porque durante anos ela nos acordava 15 minutos mais cedo, mesmo com a nossa reclamação, para que a gente pudesse ler junto a Bíblia, orar junto e pedir pelo nosso dia. E eu vejo que isso foi importante para nós, para nos levar, para nos aproximar de Deus, assim, né? Isso é uma coisa que eu lembro com gratidão e alegria, apesar de na época achar chato, mas criança a gente acha mesmo, né? Às vezes a gente acha. Ela brincava com a gente, ela brincava de boneca, de bola, ela descia com a gente lá embaixo, a gente levava uma bola, a gente levava às vezes alguma boneca, às vezes a gente levava essas coisas. Estamos com saudade de você. Que a gente ainda ama muito ela, que ela ainda mora no nosso coração. A minha amizade com a Lúcia começou em 2001, quando eu cheguei aqui na igreja e a família dela estava fazendo uma peça. E eu achei aquilo tão lindo, uma família toda fazendo uma peça para falar de Jesus. E no final, quando terminou o culto, a Lúcia veio e me abraçou e disse: seja bem-vinda. E me apresentou a sua família e me deu um abraço tão aconchegante, eu me senti tão acolhida que decidi voltar. E daí nasceu a minha amizade com a Lúcia, com a sua família. E falar da Lúcia é falar de amor, falar de acolhimento, falar de amizade. Ela era mais amiga do que irmã, a irmã que eu escolhi para ter. E é isso, viajamos, ela me inseriu no trabalho da igreja, no Ministério da Amizade. Trabalhamos, nos divertimos, abençoamos pessoas. Ela era esse tipo de pessoa que colocava as suas dores de lado para acolher a dor do outro, para ajudar. E a gente sabia que ela tinha problemas de saúde, mas esses problemas nunca foram motivo para que ela não abençoasse pessoas ou deixasse de fazer algo para abençoar pessoas. Me incentivou a estudar, indo estudar comigo. Então, essa é a Lúcia, que eu amo, que sempre vai viver no meu coração e sempre vai estar na minha memória, no som da sua gargalhada, no aconchego, no conforto do seu abraço, nos almoços de Ano Novo, nas ceias de Natal. Essa para mim é a Lúcia, um anjo que Deus colocou na minha vida e que sempre vai morar no meu coração. Falar da Lúcia Mateus é a coisa mais fácil que tem, mais gostosa. Lúcia é uma pessoa que eu conheci há muitos anos, quando eu vim de São Paulo, primeira vez que eu vim na igreja aqui, não tinha ninguém para ficar no berçário, o berçário não estava organizado igual tem hoje, né? Hoje em dia é tudo organizado. E eu ia embora.
Aí a Lúcia estava na porta e falou, não vai embora nada, você pode ficar aqui, que eu fico, pode assistir o culto, que eu fico com a sua filha. E aí foi nossa amizade, mais de 40 anos. Com as meninas, cresceram juntas, inclusive minha filha, como se fosse filha dela, é o baú. Onde a Lúcia ia, a Renata ia atrás. Então a Renata conhece todo mundo, conhece a família do Mateus, conhece a família da Lúcia. Toda vez que tinha aniversário, todo mundo perguntava pela Renata. E até hoje ela tem um carinho por todos os parentes dela. E além disso, a Daniela também, né? Amizade, quer dizer, um foi crescendo na casa de um, na casa de outro. Foi muito bom a gente ter esse período todo. Lúcia tinha tudo. Ela tinha um baúzinho dentro da bolsa com tudo. E eu ficava, às vezes, pensando, como é que pode essa mulher lembrar de tudo? Eu esqueço tudo e ela lembra tudo. Engraçado que, e ela super simples, mas eu amava tomar café na casa da Lúcia. Nossa mãe, a gente conversava, a gente ria, e na minha casa é porque eu gosto disso, de mesa arrumada, mas ela gostava de ficar dizendo que eu era chique. Meu Deus do céu, é isso. Para mim, ela sempre vai ser a tia Lúcia, que me recebia com um sorriso, com um abraço, que era generosa, que pensava sempre nos outros antes. Ela tinha uma capacidade gigante de doação. Às vezes eu dizia para ela, tia Lúcia, você precisa pensar em você. Mas ela sempre se preocupava de ver a gente bem, do bem-estar do próximo, se preocupava com o bem-estar do próximo. E ela foi uma sogra que eu tive o privilégio de conviver durante mais de 20 anos, né, como sogra, mas eu já conhecia ela antes disso. E eu posso dizer que ela era uma pessoa maravilhosa, com um coração gigante, que cozinhava de forma divina, e meu coração é de gratidão. Não tem como falar dela e não sorrir, não tem como falar dela e não agradecer. Ela era alguém que era inspiradora, e por isso eu quero deixar aqui a minha gratidão e o meu amor pela vida dela, por tudo que ela fez por mim, pelos meus filhos e por tudo. Tivemos a nossa bodas de prata, com 25 anos de casado, fizemos aqui. Quem oficializou foi o pastor Manuel Xavier, que era muito amigo nosso, que era o pastor ali da Igreja Memorial. Tivemos aqui o nosso culto de 40 anos e o de 45. Então, o sonho dela era viajar e na Europa ver os museus, os teatros. E nós fomos abençoados por 2 sobrinhos, o Alexandre e o Felipe, que nos deram em 2008 uma viagem à Europa. Então, depois dessa viagem, nós fomos a vários lugares, ao Museu Louvre, à Casa de Monet, e depois passamos a fazer viagem todo ano. Estávamos em Veneza e não sabíamos lá onde ficava a rua e contratamos um maleteiro. É um homem que pega nossas malas e leva. E ele quer ir rápido para poder voltar e pegar outro paciente, outro cliente. E eu ia atrás dele e Lúcia ficando para trás. Eu falava com ele, calma rapaz, que ela sofre do coração, vamos devagar. E eu acompanhando ele, olhando para trás para ver aonde a Lúcia estava. Nisso ele entra numa rua, eu entrei atrás dele, paramos no hotel que eu tinha feito a reserva. Quando eu olho para trás, cadê a Lúcia? Não vi a Lúcia. E falei para ele, olha, falei para o rapaz da recepção, perdi minha mulher, ela não está aqui atrás da gente. Voltei e falei para ele, você vai para um lado, eu vou para o outro. Não encontramos a Lúcia. Voltamos e ele falou, me paga que eu quero voltar para pegar outro cliente. Falei, tudo bem, paguei ele e raciocinei. Se estávamos nessa direção, é nessa direção que ela vinha. E nós temos um código, que é esse. E eu saí na rua, de repente, uns 500 metros depois, eu ouço. Pensei, achei minha mulher. Estava ela parada, ela falou assim, já que eu não estou vendo ele, vou parar aqui que ele vai aparecer.
e foi o assovio que nos reconectou outra vez. Esse foi um fato também que ficou marcado, muito pitoresco em nossas vidas. Foi o... A Lúcia sempre foi uma mulher... Eu não seria o que sou se não tivesse a Lúcia perto de mim. Sempre foi uma boa esposa. Fazia alguma coisa com ela, não fazia comigo, que ela virava fera. Ela ficava muito chateada se ouvisse alguém falar alguma coisa sobre mim. Então, esses 50 anos de convivência foram 50 anos de bênção. Não só bênção, a gente tinha alguns problemas, como todos os casais têm. Mas, se fôssemos colocar na balança, 95% a favor e 5% contra, poderíamos dizer, como mãe, como avó, e ela sempre foi uma pessoa com muitos problemas de saúde. Mas esses problemas de saúde da Lúcia nunca impediram dela trabalhar na igreja. Quando tínhamos aqui o trabalho junto com os adolescentes, ela tinha um carinho e uma amizade que fazia com eles muito grande. Nos encontros de casais que promovemos quando fomos líderes do Ministério da Amizade, promovemos muitos encontros de casais, promovemos retiros que abençoaram muitas pessoas nesses retiros, nesses encontros de casais que fizemos. Quando trabalhávamos na comunidade de Casa Branca, ela tinha um trabalho junto com as crianças, subíamos aquela comunidade, e Lúcia, muitas pessoas falavam assim, você não tem medo de levar lá seus filhos, não? Ela falou assim, não, é um trabalho para o Senhor que estamos fazendo. Uma grande movimentação de doação e de amor, generosidade. É só agradecer a Deus por esse tempo que estivemos juntas, né? Como, apesar de não ter sido a mesma mãe, mas como irmãs, né? Quando a Lúcia chegava, juntamente com seu marido, Antônio Carlos, eles vinham proclamar a paz. A gente começou a ver isso. Nunca, em momento nenhum, a gente viu eles de uma forma diferente. E eu agradeço muito, muito a Deus por ter essa amizade, por esses longos anos. Eu agradeço a Deus por ter usufruído desse carinho, desses abraços. Foi muito bom. Ela era como se fosse assim, duas irmãs mesmo. E é realmente minha irmã. Ela com meu pai esse amor aí que todo mundo sabe, né? A gente sempre acompanhou o neguinho e a neguinha. Eles com esse amor todo, assim, meu pai sempre muito cuidadoso, porque ela tinha essas dificuldades de saúde, assim, desde nova, né? Eu lembro que ela operou o coração com 40 anos, 41, e desde então ela vinha com essa dificuldade de saúde, mas eles sempre ali muito próximos, fazendo tudo juntos. Aí ela sempre falava, eu não gosto de fazer nada sem meu neguinho, gosto de estar com ele, e ele a mesma coisa, não gostavam de estar afastados assim. E essa questão das viagens, que era um sonho dela, ele ajudou a realizar, porque ele falava assim, eu não tenho essa ambição toda, mas quando ele foi a primeira vez, ele se apaixonou por isso, e aí eles começaram a planejar e faziam de 2 em 2 anos uma viagem para fora, e aí traziam as coisas que ela gostava, essas recordações, e aí foi assim, uma coisa que um foi completando o outro nos sonhos de cada um, né? Eu acho que é isso. Em 1950, nasceu essa mulher. Igual a ela eu nunca vi. Ela veio do Espírito Santo, da cidade de Muqui. Filha da vovó Mariquinha e do Sebastião Totó. Teve 4 irmãs e irmão um só. A infância foi difícil. Teve mesmo dificuldade. Faltaram muitas coisas, mas não faltou felicidade. Um ovo era muito para um, tinha que para 3 dividir. Por isso, desde pequena, ela aprendeu a repartir.
E a menina foi crescendo. Cedo precisou trabalhar. E ainda criança, de estado precisou se mudar. E nessa nova cidade muita coisa aconteceu. Cresceu mais um pouco e um tal de Neguinho conheceu. E com esse Neguinho, ela, jovem, se casou. E até o fim da vida foi o homem que amou. E dessa linda união vieram mais dois, a Daniela primeiro e o Davi depois. Por causa da saúde, achou que os netos não veria, mas viu e se entregou pelos três. Uma avó melhor não existiria. E o que dizer dos lugares que ela sonhou visitar? O sonho virou realidade. Ela pôde viajar. E aos 71 anos, se mudou novamente. Foi chamada para o céu, para viver eternamente. Quem com ela pôde viver, muita dor experimentou. Ficarão as lembranças das marcas que ela deixou. Marcas do sorriso, marcas do amor, marcas de uma vida de quem com o outro se importou. Hoje, ela mora no lugar que ela queria morar, o lugar onde o choro e a dor estão proibidos de entrar. E eu, o seu filho, entre muitos que adotou no coração, escrevo para aliviar a dor dessa temporária separação. Temporária porque sei que um dia com ela eu vou estar. Eu aceitei o sacrifício que para o céu pode levar. Sim, sacrifício de amor, do amor de Jesus, que por toda a humanidade se entregou numa cruz. E ainda falta agradecer apenas mais um pouquinho de ainda poder viver com meu pai, o tal Neguinho. 12 de junho de 2021, estamos aqui em Charitas comemorando 50 anos de namoro, com a graça e com a misericórdia de Deus. Eu ao lado dessa belezura aqui, que eu tanto amo, que me deu 2 filhos, esses filhos nos deram 3 netos, nós somos gratos a Deus por tudo isso. E aí, o que você diz? Beijo. Só isso? Só. Você já falou tudo. Thank you.